Estamos encerrando aí esse período de mentoria que a gente teve. E para essa noite, né, o nosso palestrante Leandro Nava vai falar sobre contestação, réplica e reconvenção, que na verdade não é questões simples, né? Exige sim do advogado aí um aprofundamento da matéria, é, porque utilizar esse instrumento tão importante, né, exige da gente conhecimento. Então, peço a todos que estão conectados conosco que fique atento, anote tudo, porque nós precisamos dominar esse assunto. Doutor Ezequias. Valeu, Fabiano. É isso aí, né? É realmente motivo de felicidade, alegria, tristeza, é o mix aqui, né? E a questão da mentoria em si, né? A nossa idealização foi o quê? Trazer um conteúdo prático, né? Um viés prático, Correto. algo bem objetivo e, assim, para quem está militando no dia a dia, né? Eu não sei se aqui nós temos alunos, porque nas outras aulas tivemos aí alunos, Nava, da Universidade de Brasil, tinha pessoal da Unicid, tinha pessoal da Anhanguera, enfim, o pessoal aproveitando aí para já ir adquirindo um pouco de conhecimento. Então, a nossa intenção era trazer algo bem prático mesmo, e graças a Deus, sucesso. Tanto que nós já estamos exportando o modelo para outras subseções. Aí, ó, a Catarina estudante já está à frente de muita gente aqui, Inclusive, né? doutor Ezequias, alunos se preparando para o exame da ordem, né? A gente teve bastante Não, também adquirindo total. aí conhecimento. Total, eu disse que quem participou principalmente dessa segunda parte, a parte de recurso, a parte de petição inicial, que foi o Cáceres que deu, agora o Leandro Nava aí, ó, a Ruth da UMC, é pessoal que já está à frente de muita gente, com certeza. Caindo qualquer peça dessa numa segunda fase já vai arrebentando, tenho certeza absoluta. E quando passar, marca nós. Fala lá, ó, participei da mentoria, OAB Itaquera, professor Leandro Nava, professor Ezequias, Cáceres, e os caras deram lá os toques. Por quê? Muito embora, o Fabiano e Nava, tem gente que pensa que é um pouco diferente daquilo que a gente faz no exame, e aí acha que não é aquela prática mesmo que você tem, lógico, né? Você vai aperfeiçoar, não é um negócio tão simples, mas a base é aquela lá. Se tiver a base, você consegue desenrolar. Então, assim, o conteúdo que está se trazendo aqui é relembrar, trazer o conteúdo prático. O professor Leandro Nava é um amigo de muito tempo. Nava, eu vou dizer aqui, ó, que a nossa amizade, ela marca precisamente 10 anos. Porque quando nós nos conhecemos na Jovem Advocacia em 2012, foi quando eu peguei a minha carteira, que é datada de 31 de agosto de 2012, cara. E aquele prédio, eu não lembro aquela ruazinha lá do lado do primeiro TAC ali, era primeiro TAC, o pessoal nem lembra, nem sabe o que é isso, primeiro TAC ali no pátio do Rua colégio. Anchieta. Rua Anchieta, nas salinhas em que nós tínhamos já o grupo de estudos ali, e o Nava com uma habilidade, cara, extraordinária de nos confrontar ali no momento em que nós estávamos estudando, um estilo provocador, assim, chegava, sentava no fundo, esperava a nossa apresentação e depois só cutucava, falava, meu Deus, o que esse cara tem na cabeça, pelo amor de Deus, de onde que ele tirou essa pergunta? E essas provocações nos fez crescer. Então, hoje, eu tenho orgulho de estar ladeado pelo Leandro Nava, capitaneou Jovem Advocacia, sempre esteve em posições de liderança na CAASP, comissões, linha de frente aí nas gestões anteriores, na gestão anterior, principalmente, figurando aí como diretor da CAASP, professor da FMU, professor do Mackenzie, salvo engano, o cara dá aula em um monte de lugar. E agora também está se lançando aí como deputado estadual, está vindo estadual, federal, alguma coisa assim. Então está se lançando para mais um desafio, né? Então essa inquietação nos inspira, lançando-se aí
ao pleito, né? E eu fico muito feliz, Nava, de verdade, cara, de ter a sua amizade, a sua humildade. Fiquei mais feliz ainda quando sabia que você estava aqui na ZL. Eu falei, putz, o cara é da ZL. Então, fechou, sensacional, demais. E eu quero desde já, Nava, agradecer mesmo aí o carinho, o pronto atendimento, você aí na sua correria, a gente tentando adequar a questão do calendário em virtude das aulas que você tem um compromisso institucional aí, e você conseguir esse tempinho para compartilhar algo muito rico aí com a gente, viu? Tá com a palavra aí, meu irmão, gratidão. Querido Ezequias, meu irmão, meu parceirão de jovem advocacia, meu parceirão de labuta, de carregar piano, hein, irmão? Carregamos piano, já tomamos muita chuva aqui. Eu falo que nós somos guerreiros, todo mundo aqui é guerreiro, né? Quero deixar um beijo no seu coração. Antes de eu agradecer as palavras aqui, a gente não perder muito tempo, quero agradecer ao nosso presidente Cressoni, à nossa diretora da ESA, doutora Roberta. Quero deixar um beijo, um abraço aqui ao Fabiano Araújo, como seu vice-presidente da Comissão de Direito Civil e Processo Civil aqui da OAB de Itaquera. Quero deixar um beijo, um abraço aos meus amigos que estão me acompanhando aqui pelo Instagram, aqui que acabaram de entrar, aos alunos, ex-alunos, amigos que estão nos acompanhando aqui por esse bate-papo via Zoom da subseção. Então, Catarina, Eduardo, Giovanni, Maria Rosa, Rose Rodrigues, Ruth. Gente, muito obrigado pelo prestígio. Ezequias, não vou me demorar, me alongar muito tempo, mas assim, essa oportunidade que eu estou tendo de conversar com a OAB Itaquera, com a Advocacia de Itaquera e região, pelo convite da ESA Itaquera e também toda a região, para mim é uma grande alegria. Primeiro, trabalhamos, né, eu estou há 12 anos trabalhando de forma voluntária na OAB. Comecei como membro de comissão, fui coordenador da Jovem Advocacia, vice-presidente da Jovem Advocacia, 2013, 14, 15, quando nós nos conhecemos. Eu coordenava o núcleo acadêmico, que eu acredito, e eu sempre falo isso para os meus alunos, que a educação não muda o mundo. Não. Eu falo que a educação muda a pessoa e a pessoa muda o mundo. É essa que é a diferença. E nós, como formadores de opinião que somos, professores ou educadores, para nós é um prazer sempre levar informação e conteúdo às pessoas. Desde 2013, então, eu participava na Comissão da Jovem Advocacia como vice-presidente. 2016, 17, 18, fui conselheiro seccional e presidente da Jovem Advocacia. A nossa liderança aí, Itaquera e região, parceirão também sempre da Jovem, junto com o Dudu, o Eduardo, junto com o Cressoni também. Então, essa galera vem da Jovem Advocacia. O professor Fábio Cáceres foi o nosso coordenador de Direito Bancário da Comissão da Jovem Advocacia, quando eu fui o presidente, e ele coordenava essa coordenadoria de Direito Civil e Direito Bancário. Então, vários amigos que palestraram aí, o Maia também fazia parte conosco, então é uma honra, um privilégio. 2019 e 2021, tive também a alegria de estar à frente da CAASP, Caixa de Assistência à Advocacia de São Paulo, batendo um papo com os amigos lá e acolhendo num momento tão sensível que foi a pandemia. E aí, depois disso, meu amigo, aí tivemos aí em 2022 aí, um novo desafio, regressando às aulas nas faculdades, cursinho preparatório, escritório, essa loucura toda, e aí fui convidado aí a sair a deputado estadual, agradeço a menção, não vou falar mais disso, porque a legislação me proíbe, né? Mas agradeço o contato, estamos aqui à disposição, porque somos pessoas que acreditamos na renovação. Renovação na educação, na política, na vida. Somos formadores de opinião. Você como professor, pai, marido, responsável, eu vi sua apresentação, atrás de você tem aí a família inteira aí, então, ou seja, é um carinho muito grande. Ensinando e aprendendo com o Fabiano, ensinando e aprendendo aqui com a Roberta, nossa diretora da ESA, coordenadora da ESA, então só tenho que agradecer a presença de todos vocês aí pela oportunidade. Tá bom, meu amigo? Eram essas as palavras iniciais. É isso aí, meu irmão. Tá com você e assim, gratidão mesmo, assim, feliz, igual você disse, um dia nós fomos, na verdade nós somos jovens, tá? Aqui já deu uma esbranquiçada aqui, mas ainda sou jovem. Não, eu também aqui, é que a minha câmera tá ruim, até de propósito. Então eu falo, fora a olheira, né? Tudo acabado, as entradas aqui. Eu falo, nós somos jovens há mais tempo.
Jovens há jovem mais há mais tempo. tempo. Boa, boa. Então, assim, todo mundo passou, Maia, Cáceres, o Nava, eu, o Fabiano. O Fabiano acho que ainda é considerado jovem advogado, né, Fabiano? Você é o quê? 2018, 2019, né? O Meio de Fabiano. 2019. Começo de Tô 2019. novo. Então, assim, então tudo Tá aí, é, 3 anos. trajetórias. E Exatamente. graças a Deus, Possíveis. o que eu posso dizer nessa luta, Nava, nessa labuta aí de carregar a piana, é que a gente reconhece os verdadeiros irmãos e graças a Deus a gente tem a oportunidade aí de continuar essa caminhada. Mas vamos lá, é contigo, meu irmão, toca o barco aí, entrega tudo e vamos que vamos. Então tá bom, vamos lá. Pessoal, eu tenho um jeitão mais assim acelerado, um pouquinho mais assim espalhafatoso, né? Acho que o Ezequias a gente já teve a oportunidade de dividir vários seminários na OAB da Lapa, em Itaquera, no centro, enfim, vários locais aí falando sobre empreendedorismo, advocacia, enfim, atividades e situações. Então, eu gosto muito da participação. Aquele seu comentário que você falou provocador, eu acho que assim, nós precisamos dormir melhor do que acordamos. Então, é esse que é o meu intuito hoje de trazer aqui para os amigos e para as amigas. Então, pessoal que está nos assistindo, sintam-se à vontade para liberar a câmera, se quiserem, sintam-se à vontade para liberar o microfone, me questionar. Ezequias, tanto o presidente Ezequias quanto o presidente Fabiano já disseram que hoje o bate-papo vai até 11h30, mais ou menos, entendeu? Então, estou super tranquilo, estou no horário, já paguei um extra aqui para o zelador do prédio, que meu prédio fecha às 8, então ele está tudo tranquilo, então estamos juntos aqui. Então, rapaziada, vamos lá, olha, eu vou compartilhar a tela, porque eu acho que a memória visual ela se faz necessária em alguns momentos para nós, então eu vou tomar a liberdade de compartilhar a tela aqui sobre o material que eu tenho, tá bom? Que eu acho que tem muito a ver, que vai acrescentar alguma coisa para nós aqui no sentido de trabalho. Não sei se já está aparecendo na tela de vocês aí, meus amigos. Me Aparecendo ajudem já. aí. Já Já está tá. aparecendo? Então, Já. perfeito, sucesso. Vou diminuir um pouquinho aqui a visibilidade, só para não cansá-los um pouco, tá? Então, vamos lá. Primeiro aqui, eu trago aqui uma apresentação básica, eu não vou perder tempo com isso, mas a única, mais importante, eu não coloquei aqui, que eu sou amigo da Advocacia de Itaquera. É a única questão que eu deveria ter colocado e por falha minha, eu acabei esquecendo, mas o resto é resto aí, advogado professor, damos aula aí na graduação, pós-graduação, algumas temáticas, o escritório trabalha muito com direito digital, muita sustentação oral, e hoje eu quero falar, até vou jogar aí no nosso bate-papo, aí no que a gente for conversar, e vou trazer algumas coisas que aconteceram hoje na sustentação oral, tá? Só que a temática que nós temos, subir aqui no Instagram, aquele pessoal que quiser também me acompanhar lá no Instagram, quem está me acompanhando está meio torto, galera, porque só para mostrar para vocês, ó, a tela que vale aqui, ó, tá bom? Eu estou aqui no Zoom aqui da subseção. Então, vamos que vamos. Então, pessoal, olha só, quando falamos aí de contestação, quando falamos aí de reconvenção, quando falamos de todas essas modalidades de defesa, quando falamos de defesa, é essencial lembrarmos aí o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa trazida na nossa Constituição. Aí eu sou obrigado a resgatar o artigo 5º caput, que eu falo para todos os meus alunos. Fabiano, eu falo isso para todos os meus alunos, Eduardo, que está nos assistindo aí, Maria Rosa também. Eu falo para o pessoal o seguinte, olha, eu começo a aula, não interessa se é no primeiro semestre ou no nono semestre, eu falo que eu pego toda a evolução do bicho grilo estudante de direito, né? Primeiro semestre, segundo semestre, sétimo e nono semestre. Então, eu falo para eles, olha, aqui dentro da sala eu aplico o artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Aqui eu aplico isso. E aí o artigo 5º ele vai, garantindo aos brasileiros ou estrangeiros residentes ao país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade nos termos seguintes. E aí vem ao artigo 5º no seu inciso 55, traz para nós aí a observação que aos litigantes, ou seja, quem está na treta ali no pau torando, automaticamente, seja na esfera judicial, seja na esfera administrativa, aqueles que são acusados de uma forma em geral, é assegurado a essa pessoa que está sendo acusada o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. Então, Ruth, Rose, Giovanni e Catarina que estão nos assistindo, esse princípio do contraditório e da ampla defesa
se socorrendo de todos os meios e recursos inerentes àquela defesa que nós temos. Então, quando falamos aí contestação, na verdade, a defesa é gênero, a espécie é contestação, reconvenção. Vou trazer aí as questões das espécies de defesa. Por isso que eu trago aqui, olha, a ampla defesa com meios e recursos a elas inerentes. Ou seja, da onde que vem esses meios e recursos inerentes? É toda e qualquer situação que não afronta a legislação na qual eu posso me socorrer para garantir o meu direito, eu como acusado, como réu, enfim, como querelado, ou como, enfim, reclamado, qualquer outra situação, ou como advogado que assim estiver patrocinando a demanda. É importante a gente deixar claro aqui a generalidade dessa minha observação. Então, aqui eu ratifico, para entrar no tema com relação à questão da contestação, é necessário primeiro a gente lembrar desses dois princípios, do contraditório e o princípio da ampla defesa. O que significa contraditório? Eu vou ter a oportunidade de contradizer, ou seja, de questionar toda e qualquer questão, dúvida, afrontamento, empecilho trazido na peça. Contraditório. E ampla defesa, eu vou poder me socorrer a todos e quaisquer meios lícitos para demonstrar ou para rebater todos aqueles atos ou fatos ou situações ou provas trazidas contra o meu cliente ou até mesmo a minha pessoa. Tanto faz. Um outro tópico que eu trago aqui para nós nesse nosso bate-papo, e Ezequias, nossas brincadeiras à parte, nós conversamos aqui que o nosso bate-papo ele vai até por mais ou menos 8h30, 9 horas, então, ou seja, isso daqui não é uma temática para esgotar, até porque se nós conversamos na faculdade com relação na aula de processo civil, essa temática que nós temos para apresentar de modalidade de defesa, ela cabe meio semestre, né? Entendeu? De mais ou menos meio a um semestre. Então, aí, o que eu trago aqui para vocês? Bom, qual que é a extensão e a relevância da garantia do contraditório da ampla defesa? Está lá. O juízo conhece o direito e tem o dever de aplicá-lo por força do próprio ofício. Artigo 140 do CPC, Código de Processo Civil. Aí o professor Humberto Teodoro Júnior ele vem e traz para nós o seguinte: a importância maior do contraditório manifesta-se na atividade de instrução da causa, no que diz respeito ao suporte fático das pretensões contrapostas em juízo, vírgula, ou seja, vírgula, trazendo para o nosso, tirando do juridiquês do professor Humberto Teodoro Júnior, trazendo para nós aqui para o dia a dia, o que eu quero dizer? A maior importância desse princípio do contraditório, ele traz, ele resguarda, ele protege a própria apresentação de todos os meios, ou seja, suporte fático, de todos os meios possíveis e imagináveis, dentro da licitude, para que eu possa contradizer, para que eu possa contestar, para que eu possa contrapor em juízo ou de forma administrativa todas aquelas alegações que estão auferindo contra a minha pessoa. Isso é fundamental a gente trazer. Isso é fundamental. Então, são os meios lícitos possíveis de serem apresentados, tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa, para que eu possa aí, me socorrer nesse sentido, levando os fatos e narrando os fatos da forma que eu entendo que assim eles o seriam. Quando falamos da contestação, né, e eu falo assim, da defesa do réu, por isso que eu coloco ali embaixo, da defesa do réu, porque defesa do réu é gênero. Contestação é uma das espécies, é uma das modalidades de defesa do réu. Mas aqui, como a temática veio como contestação, e ela começa assim, a nossa chamada, o nosso bate-papo, eu já trago aqui, olha, o que fala o artigo 336 do Código de Processo Civil. A contestação nada mais é que é um instrumento processual de defesa no qual o réu requerido, querelado, reclamado, vai se socorrer para apresentar suas razões de direito e impugnar, questionar
todas aquelas situações trazidas pelo autor, reclamante, querelante, no seu processo acusatório, trazendo também, informando, de forma específica, todas as provas que serão produzidas naquela demanda. E aí vem o artigo 336 e traz a narrativa. Incumbe ao réu, na contestação, aqui leia-se, no ato da sua defesa, no ato da sua defesa, senão já acontece aqui o Instituto da Preclusão, a perda da apresentação do seu direito, de toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir. Aqui, galerinha, eu faço o seguinte, eu faço uma pausa e eu faço uma observação, que é fundamental. Quando o artigo 336 do Código de Processo Civil ele vem e traz no seu caput essa definição, nos seus devidos parágrafos abaixo dos incisos, as especificações de cada matéria de defesa do réu, ele fala o seguinte, olha, incumbe ao réu apresentar a sua defesa e, quando assim o fizer, por óbvio, dentro do prazo legal, e falaremos já já qual é o prazo e o início da contagem, que é fundamental isso, ele tem que apresentar toda a matéria de defesa, ele tem que esgotar toda a matéria, ele tem que questionar as matérias de fato e de direito. Quais são as matérias de direito? Eu vou falar mais à frente, mas aqui eu já adianto. As matérias de direito que são questionadas, ou que podem ser questionadas na defesa do réu se o juiz é competente ou não, se a parte ela é efetivamente capaz para litigar em ação o autor, se ele, como réu, realmente deveria configurar como réu, se o direito que o autor diz que tem, ele já não perdeu devido aí à precariedade temporal, ou seja, a perda do direito de agir, se todos os documentos que foram juntados foram documentos ilícitos. Isso daí é questão de direito. Todas as questões de fato é o conteúdo descritivo da ocorrência do fato em si. Ou seja, bateu no carro, fez um título, assinou um contrato, é pai, pensão alimentícia, por exemplo, não pagou tributo, trabalhou na empresa. Todas essas matérias de fato que são discutidas precisam ser o quê? Contestadas, rebatidas, porque é o único momento, em regra, que o réu requerido, querelado, reclamado, tem para apresentar as suas manifestações e contrapor, rebater, questionar exatamente o que foi trazido e alegado na inicial. E aqui, meus amigos, minhas amigas, aqui da OAB de Itaquera e região, da ESA de Itaquera e região, que estamos prestigiando. Muito obrigado pela presença. O que é importante a gente deixar claro? Nós temos a oportunidade de trazermos a pessoa dentro da demanda para que ela apresente situações que ali tragam a sua, ou que ratifiquem a sua manifestação dos fatos que ela apresentou. Ou seja, olha, a minha defesa, eu alego que eu não bati o carro, inclusive tem a testemunha tal, ou que, na verdade, não fui eu que bati, eu estava parado no farol, ele que bateu em mim. Então, ou seja, nesse momento da defesa, não, eu não sou pai, você está pedindo pensão, eu não sou pai. Não fui eu que furtei processo criminal. Não, olha, aqui na relação de trabalho, realmente existe aí uma pejotização, existe uma terceira empresa. Olha, na questão previdenciária, na questão de relação consumerista, olha, eu sou terceiro na cadeia produtiva, para quem tem responsabilidade direta é o fornecedor ou o importador, ou o vendedor, eu como terceiro de boa-fé não tenho, ou eu que comprei um imóvel que foi vendido, ou seja, várias questões que nós podemos discutir aqui, em sede de defesa. Mas o que é importante, lembrarmos que no ato da apresentação dessa defesa, é fundamental vocês, amigos e amigas,
descreverem de forma detalhada todos os pontos que foram questionados em exordial, na petição inicial. Justamente por quê? Porque se assim não o fizer, em regra, o que não foi rebatido, contestado, contraposto, o juiz entenderá que os fatos ali alegados pelo autor presume-se verdadeiros. A regra é essa, tá? Partindo desse pressuposto, vamos falar um pouquinho sobre o prazo da apresentação da defesa. Então, aqui, Fabiano, quais são os prazos? Bom, em regra, artigo 335 do Código de Processo Civil. O réu poderá oferecer contestação, defesa, leia-se, defesa, por petição, essa é a regra, temos exceções, já falaremos, por petição escrita no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. Bom, quando serão esses 15 dias? E detalhe, pessoal, 15 dias exatamente de que forma? Eu falo que aqui no escritório, contagem de prazo, Ezequias, ainda é CPC do Buzaide, ainda é CPC antigo, é prazo corrido. Essa coisa de prazo em dia útil, eu não aplico aqui no escritório. Sabe por quê, Fabiano? Porque advogado deixa tudo para o último dia, meu amigo. Então, o que acontece? Se você conta prazo útil, você fala assim, eu deixo para fazer depois, eu ainda tenho 14 dias úteis. Eu tenho 10 dias úteis que vão dar 12, 14 dias corridos. E você vai deixando, vai deixando, vai deixando. Aí, quando chega no finalzinho, começa a bater aquele calor, aquele frio na barriga, né? Fala, nossa senhora, faltam 2 dias, eu esqueci de pedir isso para o cliente, ele vai me matar, ou ele vai precisar de X tempo, não vou ter tempo para juntar na defesa. Então, no escritório, eu falo que o prazo é de 5 dias para tudo. E petição de andamento é 48 horas. É esse o prazo que eu coloco, igual o prazo da Justiça Eleitoral. Conta sábado, conta domingo, conta feriado. Aqui não tem essa. Mas, tecnicamente falando, são 15 dias úteis para a apresentação da contestação ou da defesa, e essa contagem, nós temos 6 modalidades diferentes nas quais eu tenho que entender qual que é o meu caso, aonde se aplica o meu caso, e em específico, aplicando o meu caso, eu começo a contar o meu prazo de 15 dias úteis. Então, vamos lá. Primeira situação. Quando que o réu pode oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias? Da data da audiência de conciliação ou mediação. Seu cliente foi citado, teve audiência de conciliação, a conciliação restou infrutífera, ou seja, não rolou acordo, não teve nada, o que vai acontecer? Você, como advogada, como advogado, tem 15 dias úteis contados do primeiro dia útil subsequente à data da realização da audiência de conciliação. Então, por exemplo, hoje é dia 14 de setembro de 2022, quarta-feira. A audiência foi hoje. Seu prazo iniciar-se-á, olha que chique, iniciar-se-á amanhã, dia 15, quinta-feira. Aí você vai contar quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo está fora, segunda, terça, quarta, quinta-feira, sexta, sai fora sábado, domingo de novo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sai fora sábado, domingo, segunda e terça. É assim que você vai contar seu prazo, tá bom? Da data da audiência de conciliação. Primeira modalidade. Segunda modalidade, do protocolo do pedido do cancelamento da audiência de conciliação ou da mediação que foi oferecido apenas para um réu. Ou seja, protocolizou primeiro dia útil subsequente. Então, cuidado com essa questão. Foi cancelada a audiência de conciliação ou de mediação. A seu pedido, não tem interesse, né? Não tem interesse. O prazo para você apresentar a sua contestação, no caso, a sua defesa, são de 15 dias úteis, contados no primeiro dia subsequente àquele seu protocolo. Terceiro prazo. No caso de litisconsórcio,
o protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação oferecido por mais de um réu. Por segurança, o que nós fazemos aqui no escritório, Ezequias? Alguém questionou e protocolizou, 15 dias já começa o pautorado. É isso que a gente fala, para evitar qualquer tipo de questionamento e contagem errada do próprio cartório para certificar ou o próprio colega da outra parte. Tá? E temos mais outras 3 situações. Da juntada dos autos, quando começa a contar meu prazo de 15 dias para eu apresentar minha defesa nos autos. Bom, da juntada dos autos do recebimento do AR ou do mandado, quando não há conciliação ou mediação. Juntou, e aí, o Ezequias, sua OAB é de quando, meu amigo? Mesmo você falou? 2012, agosto de 2012. Então, você era da pegada igual eu, de ir no fórum, umbigo no balcão, pegar o processo velho. Fabiano não, Fabiano ainda já é manhoso, né? Já é processo digital. A gente era faca na caveira, então juntava lá, aí o serventuário da justiça fala assim, doutor, o processo está concluído, está para juntada. Não é juntada de AR? É, juntada de AR. Mas foi citado, dá uma olhada, não posso falar. Não, só fala se foi juntado aí, quanto que vai juntar? Aí, quando ele certificar, juntava o AR, começava a adrenalina da apresentação da defesa, né? Então, nós temos essa contagem aí. Hoje, os autos são digitais, facilita por demais essa juntada. Ô, Nava, deixa eu te interromper aqui. Existe uma dúvida recorrente, e você lembrou bem, apesar da minha OAB ser de 2012, em 98 e 99, eu já capitaneava uma equipe de estagiários, cara. Então, eu já ensinava os caras a respeito disso, barriga no balcão. E detalhe, né, Nava? Não tinha máquina fotográfica, e às vezes você não, prazo comum, o que você tinha que fazer? Ou você tinha que anotar à mão, ou você tinha que dar uma... Era uma adrenalina, rapaz. Era uma adrenalina. Isso fez a gente crescer. Mas eu quero nesse ponto, Nava, a questão da dúvida, porque no código está assim, a contar da juntada. Então, em tese, e aí tem até um artigo do TUT que ele diz o seguinte, por via das dúvidas, você conta da juntada, e não o dia subsequente. Esclarece isso aí para nós. Primeiro, antes de tudo, quero deixar um beijo aqui para a Andréia, que está me assistindo. Beijo, Andréia, bom aqui, obrigado pelo prestígio aí no Instagram. Então, meu amigo, eu sigo da mesma linha do professor Tucci, né? Ou seja, por segurança, contar-se-á a juntada, a data da juntada, porque é certificado nos autos. Então, aquele dia da juntada, inicia-se a contagem. Hoje em dia, como nós já temos aí o processo digital, o processo o 100% processo eletrônico já há muitos anos, aí, só o melhor juízo há quase uma década, então você faz o cômputo daquele jeito. O próprio sistema hoje já certifica, então já evita esse tipo de questionamento, mas por segurança conta-se o prazo da juntada. Então, juntou dia 14, faz o cômputo a partir do dia 14, tá? Então, para evitar qualquer tipo de perda do prazo, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. A próxima modalidade da contagem do prazo é a data da intimação da decisão homologatória da desistência da conciliação ou mediação do autor para com alguns réus, em caso de litisconsórcio. Da mesma forma, foi protocolizada ali a decisão homologando, inicia-se a contagem do prazo. E aí tem a questão do prazo em dobro, que não se aplica para nós. Então, o que é importante a gente deixar claro aqui? Pessoal, e sempre relembrando, prazo, 15 dias úteis. Normalmente, em regra, sempre nos processos tradicionais, direito de família, direito civil geral, da data da realização da audiência. Cuidado, foi cancelada a audiência? Olha, vai lá, corre lá nos autos, verifica lá a juntada do protocolo de cancelamento da audiência, verifica a juntada lá, se houver litisconsórcio também do cancelamento ou da própria audiência de conciliação ou mediação e já se prepara para poder contar o seu prazo, ok? Pessoal, o que é importante aqui nós trazemos com relação às próprias defesas aqui, uma estrutura básica que eu trago para vocês da contestação. Então, a contestação é uma peça processual. Você junta, aí, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial.
Então, você apresenta ela formal, uma peça formal, automaticamente anexando essa peça formal à autoridade que te fez aí a citação ou a intimação, você precisa trazer alguns questionamentos. Então, trago aqui algumas observações com relação àquela estrutura básica de contestação que nós precisamos apresentar. Então, eu falo aqui, ó, a contestação é uma peça processual pela qual o réu se defende contra a pretensão do autor, pedido e causa de pedir, né? O que ele fala? Ele faz a narração dos fatos, demonstra a causa de pedir e traz o seu pedido. E a estrutura, nós entendemos aqui, baseada em 3 situações, 3 pilares. O primeiro são as preliminares, o segundo é a questão de mérito, e a terceira são as questões incidentais apresentadas, e depois você vai fazer o seu pedido, né? Então, eu trago aqui, esmiuçado, essas questões preliminares, são as questões processuais, que eu já vou falar o que são, as questões de mérito, que são as defesas direta ou até mesmo indireta com relação ao pedido feito pelo autor, e as questões incidentais, a intervenção de terceiro ou até mesmo a modalidade de reconvenção, que se fala, pô, eu não sou o réu, eu tenho que ser o autor da demanda, né? Então, essas são as questões incidentais que você vai ter que apresentar dentro do prazo de 15 dias. Então, aqui falamos sobre as preliminares. Então, trago aqui, ó, tipos de preliminares, dilatórias, né? O artigo 337 traz lá para nós: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. O artigo 337 do CPC já traz um roteirinho já, doutor Fabiano, doutora Maria Rosa, querida doutora Ruth, doutor Eduardo, doutora Catarina, doutor Giovanni e doutora Rose, né? Ele traz para nós aí um roteirinho que nós podemos seguir e as observações. E caso assim não cumpra, não me atente a esses questionamentos, eu perco o meu direito de questionar lá na frente. Ocorre aí a preclusão, o Instituto da Preclusão. Então, o que acontece aqui? Quais são os tipos de preliminares dilatórias que eu devo apresentar na minha peça de defesa? Primeira situação: inexistência ou nulidade de citação. Olha, existiu aí, vamos pensar que o réu não foi citado, e depois ele toma ciência de que o processo já está tramitando, e ele ingressa na demanda e fala, olha, o réu não foi nem citado. Ou aquela citação que fala no direito, por exemplo, do direito das famílias, ou no direito de família, enfim, é alegado e é dito no seguinte sentido, que a pessoa ela tem o direito e a obrigação de ser intimada, nesse caso aqui, citada, né, a diferença de citação e intimação. Intimação são todos os demais atos praticados no processo. Citação é um chamamento do réu ao processo. Então, ou seja, se o réu é citado e tem uma nulidade, o processo, tudo o que aconteceu daquela citação para a frente, ela é nula. Teve uma penhora bancária, ela é nula. Teve uma condenação, ela é nula. Teve qualquer tipo de situação que prejudique o processo, ela também é nula. Diferença de nula e anulável. Nulo, todos os efeitos retroagem até a citação. Todos os atos praticados retroagem, não gera efeito nenhum, ok? Outro tipo de preliminar que você vai colocar na sua matéria de defesa ali, dilatória, que você vai apresentar como réu, né? Antes de discutir o mérito. A incompetência absoluta ou relativa do juízo que vai analisar. Eu, por exemplo, vou distribuir uma demanda de direito de família na vara civil, na vara de falência, na vara empresarial, na reclamação trabalhista, né? Na Justiça do Trabalho. Não, ele é incompetente absoluto, ou ele é incompetente relativo, ou seja, é discutido aí a competência do juízo, no caso, para que ele seja, quando nós falamos competente, no sentido institucional, que ele possa analisar aquela questão. Eu devo questionar também, na sua questão dilatória, preliminar, falando, olha, o valor da causa está errado. Numa demanda locatícia, por exemplo, não é o valor de um aluguel. Na questão da demanda de alimentos, não é o valor da pensão. Na questão de dano, na questão civil, de responsabilidade civil, não é só o dano material que tem que ter aí no valor da causa, por exemplo.
eu preciso também, na minha questão de preliminar, demonstrar se existe aí uma conexão, se já existe uma outra demanda que já foi versada sobre essa ação, que já está sendo discutida em outro juízo. Eu devo alegar aí a incapacidade da parte, seja da parte autora ou seja da parte ré que foi colocada. Às vezes ela é menor, ou seja, ela é incapaz. Às vezes ela está incapaz temporariamente por alguma doença, ou seja, ela não pode ser citada. Então, tudo isso gera um defeito na representação, até mesmo uma falha na autorização de representatividade daquela parte. Uma outra situação é uma pessoa jurídica. A pessoa que está ali processando não é a pessoa na qual você tem um vínculo com ela, ela não é capaz, não foi com ela que você fez um negócio jurídico, né? Alguma outra situação, dependendo da demanda, a falta do calção existente aí, ou da prestação de lei, ou de alguma outra situação preliminar que existe, né? Preciso demonstrar também a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Todos esses pontos eu preciso obrigatoriamente apresentar e contrapor, contradizer, contraditar, contestar na minha manifestação de defesa, em regra, na minha contestação. Porque, por exemplo, se o autor é um empresário, um advogado de sucesso, o doutor Fabiano Araújo, um advogado de grande sucesso, doutor Ezequias também, o que vai acontecer? Automaticamente, esses colegas não precisam aí de justiça gratuita, né? Doutor Ezequias Assis, expoente da advocacia de Itaquera, região do estado de São Paulo, como é que ele vai pedir justiça gratuita num processo? Pelo amor de Deus, já esse humilde causídico Nava aqui que vos fala, sim, esse precisa pedir justiça gratuita, né? Não tem condição nenhuma financeira, coitada, né? Vende o almoço para pagar a janta, como é que é? Ou vende a janta para pagar o almoço? Tadinho, né, Fabiano? Então, assim, é nessa toada que nós estamos. E aí, eu preciso, nesse momento da minha defesa, apresentar essa indevida concessão da justiça gratuita que foi requerida pelo autor. Tá? Quais são os efeitos? A correção de todos esses vícios processuais, a intimação da parte, para que ele seja sanado, ou que seja, em caso que não seja sanado, o processo ele vai ser extinto, sem dissolução do mérito. Vou falar, excelência, olha só, ele não é parte do processo. Excelência, para ingressar com uma demanda, haveria necessidade de ser calcionado. Excelência, ele não faz jus à justiça gratuita, tem que recolher todos os emolumentos judiciais, então, motivo pelo qual ou ele recolhe ou se extingue a demanda, por não cumprimento. Excelência, o senhor é incompetente, absoluto ou relativamente, para demandar, o valor da causa está errado, a parte não quer fazer aí a correção e automaticamente o recolhimento, que seja aí julgado. Excelência, existe aí conexão entre outra demanda que está sendo discutida, o mesmo objeto, mesmas partes, num outro juízo que o autor já tomou pau. E aí, como é que faz? Ele fica na demanda? Não, já pede a conexão entre os processos. Isso é fundamental que a gente traga para os nossos queridos amigos aqui que estão nesse nosso bate-papo. Outros tipos de preliminares peremptórias, aí, também que é a perda do direito, e aí automaticamente os efeitos já são outros, que já é a extinção do processo, também da mesma forma, sem resolução de mérito, é a inépcia da petição inicial. Professor Ezequias, Fabiano, como presidente, respectivo presidente da Comissão de Direito Civil e Processo Civil, vá lá, ensina lá. Quais são os requisitos da petição inicial? Tivemos aqui, né, Fabiano, o colega que falou sobre petição inicial, né, o colega que falou sobre petição inicial. Então, ou seja, a legislação ela impõe os requisitos da petição inicial. Se ele não preenche os requisitos, a petição inicial está inepta. Não tem como o juiz aceitar. Ela está descrita de uma forma que é impossível de se interpretar o que o colega causídico escreve. Né? Aí eu tenho uma demanda contra um colega, inclusive um colega advogado, né? E já tive o prazer de vencer essa demanda contra ele na área criminal, na área do Tribunal de Ética e Disciplina, e venceremos na esfera civil.
né? As petições dele, ele escreve data máxima velha, ele escreve tratados, né, de pontos de Miranda. Então, assim, não dá para entender coisas assim complexas, né? Porque assim, fala, você não entende. Até o próprio juiz em um dos despachos requereu lá, fala assim, sugerimos ao nobre causídico que traga linguagem mais condizente com o dia a dia, evitando aí jargões não aplicáveis ao mundo jurídico do cotidiano. Eu falei, toma, trouxa. Né? Então, assim, já aproveitou e já tomou uma já. Né? Preempção, litispendência, já foi julgado esse processo, conexão que já falamos. Existe aí, por exemplo, uma demanda entre empresas, por exemplo, olha, no contrato existe aí a necessidade da prática da convenção arbitral. Então, você não pode entrar com uma demanda se existe aí uma condição de que esse processo ele tramite perante uma Câmara Arbitral, né? Ou até mesmo a ausência de legitimidade ou interesse processual. Ou seja, o autor ele não tem interesse em processar. Eu bati no carro do Ezequias. O carro está no nome do Ezequias. Quem me processa é a esposa dele. Não, ela não tem legitimidade para estar na demanda, né? Por mais que quem manda é sempre a mulher, né, meu irmão? Né? Quem manda são sempre as nossas esposas, né? Mas elas não são parte legítima nessa demanda. Né? Então, ela é parte incapaz, né? Ela não tem interesse processual para estar litigando. Então, qual é o efeito? Da mesma forma, extinção do processo sem resolução do mérito, não vai discutir aí a causa. Né? E aí vamos fazer aí, faremos a identificação e o desenvolvimento dessa nossa defesa. Então, vamos lá. Localizamos aí a preliminar, trazida aí no artigo 336. Vamos demonstrar a aplicabilidade das preliminares no caso concreto. Então, temos que trazer as fundamentações jurídicas, né, dessas preliminares e temos que lembrar das consequências que queremos atingir. Né? O que queremos atingir? No caso, é sempre a extinção por algumas dessas condições que nós trouxemos agora. Então, a extinção da própria demanda, seja por questões peremptórias ou regulatórias, da própria questão jurídica, técnica jurídica. Então, essas preliminares, elas são importantíssimas e possuem aí, eu falo que tem vida própria na contestação ou na defesa. Viu, Rosa? Tem vida própria essas preliminares. Por quê? Porque ela precisa ser colocada logo no início, doutora Ruth. O que é preliminar? Olha, antes de eu entrar no mérito, eu quero trazer alguma situação que, antes de discutir o efetivo conteúdo, existem algumas questões basilares, preliminares, premissas iniciais que precisam ser trazidas. E a inexistência ou a não observância desses pontos pelo autor, pelo reclamante, pelo querelante, traz com que, segundo o nosso ordenamento jurídico, esse processo ele seja arquivado. Então, nós precisamos ter essa identificação e esse desenvolvimento nas preliminares, que são de extrema importância. Partindo dessa ideia, vamos discutir um pouquinho o mérito, a matéria do processo, né? Aí eu falo que é tiro, porrada e bomba, né? Já dizia aí como é que ela chama lá? Que o pessoal lá no Enem escreveu, não é filósofa moderna, não sei o que, moderna, Valesca Popozuda, como é que é? Pensadora? Não é pensadora, eles colocaram lá um termo lá, segundo que seja a pensadora moderna aí, né? Valesca Popozuda, né? É tiro, porrada e bomba. Então, aqui, eu vou discutir o mérito, né? Quando eu vou discutir o mérito, é a matéria, pessoal. Então, quando eu falo mérito, é importante aí, Rose, entende aqui, quando eu falo Eduardo, Catarina e Giovanni, quando eu falo mérito, é a matéria. Primeiro eu trato as preliminares, depois das preliminares, eu trago o quê? A questão da matéria, o mérito, o efetivo direito que se é questionado ali, tá? Então, vamos lá. Além das preliminares, o réu deverá apresentar defesa de mérito, isto é, resistência, ou seja, defesa, imposição, fala, pera aí, não é bem assim o que você está pedindo, autor, reclamante, querelante, não é bem isso, exequente, não é bem isso.
eu tenho que, aqui na minha contestação, observar alguns preceitos básicos que eu divido aqui, ou não, a doutrina em dois. Então, o princípio do ônus da impugnação específica, que eu já vou falar, e da eventualidade. Né? Quando falamos de discussão quanto ao mérito da matéria, ou seja, o mérito, a matéria que foi trazida ali nos autos, quando eu falo princípio do ônus da impugnação específica, significa, galerinha, que eu preciso questionar e rebater especificamente o ponto que foi trazido pelo autor. Eu tenho que falar, se ele fala com relação ao dano material, que a batida foi no para-choque, eu tenho que falar sobre o dano do para-choque. Se ele fala sobre a prestação de alimentos, eu tenho que falar efetivamente, ele fala sobre o mês de, por exemplo, junho de 2022, eu tenho que falar desse mês de junho de 2022 que foi pago. Está aqui a manifestação. Eu tenho que apresentar todos os pontos de forma específica. Por isso que eu falo, princípio do... Eu não, a doutrina. Por isso que a doutrina fala sobre princípios do ônus da impugnação direta, específica de todos os pontos que foram trazidos, abarcados e descritos no autor, pelo autor, na sua inicial. Porque se você deixar de se manifestar em quaisquer um desses pontos, esses pontos vão se presumir verdadeiros. Presumindo-se verdadeiros esses pontos, e você não apresentou defesa, automaticamente essa defesa vai acontecer o quê? Aquele ponto presumir-se-á verdadeiros os fatos ali alegados, já que você teve o direito para apresentar a defesa e assim não fez dentro do seu prazo. E aí a questão do princípio da eventualidade é toda e qualquer matéria que você, como reclamado, como executado, como réu, como querelado, deve apresentar arguindo na sua defesa, ou alguma possibilidade lá na frente de que esses pontos que você já está alegando vão subsidiar a sua defesa. Eu falo o seguinte, eu trago uma ideia, eu falo, olha, na sua peça você coloca lá, pelo amor ao direito, ou a título de eventualidade técnica jurídica, há de se ressaltar que assim, 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 o réu, isso, mesmo que não seja objeto específico daquele pedido do autor. Por quê? Porque você tem a possibilidade, lá na frente, no quesito de provas, em outra audiência, auditivo de testemunhas ou outras modalidades de prova que seja, você resgatar aquelas eventuais matérias de defesa que você alegou em contestação. Porque você não pode, Ruth, veja bem, apresentar manifestação ou trazer matéria nova durante a instrução do processo, salvo se efetivamente essa matéria for nova, for fato novo, que nós chamamos. Se não for fato novo, aí nós não podemos apresentar. Por isso, é fundamental, Eduardo, que na sua defesa você coloque lá, e por amor ao debate e eventual entendimento de Vossa Excelência, vale ressaltar que, com relação ao pedido trazido pelo autor, aí você desenvolve aquela sua questão da materialidade ou observação em outras demandas, tá? Em outras matérias trazidas por ele. Em linhas gerais, o que é importante a gente deixar claro? Então, existe sempre uma regra que você deve lembrar dentro da sua manifestação nas questões de mérito. Então, nunca, eu falo, Ezequias, eu falo aqui no escritório para minha esposa, para minha família, enfim, para as pessoas mais próximas, eu falo assim, nunca diga nunca, né? Nunca diga nunca. Eu nunca fiz, eu nunca farei, nunca diga nunca. Mas aqui eu vou ser abusado para poder, né, nesse bate-papo aqui com os nossos amigos, né, eu vou falar aqui diretamente para a Catarina. Ô, Catarina, Giovanni, Rose, nunca deixe de rebater os fatos trazidos ali na inicial. Mesmo que sejam fatos incontroversos, inquestionáveis. Exemplo, feriado. Questiona. Traz um fato, porque pode ser feriado local, por exemplo.
na sua contagem do prazo. O colega fez a contagem do prazo. Pode ter sido aí no período da pandemia, nós tivemos muitos feriados que foram o quê? Antecipados. Então, questiona-se. Se são fatos incontroversos, faz menção a eles. Não deixe de fazer menção a eles, porque você estará sendo zeloso. Toda a matéria de defesa deve ser arguida nessa sua peça de defesa, nessa sua peça contestatória. Tanto a matéria relativa ao mérito, como nós já falamos, quanto à natureza formal, como nós já falamos. E a resposta do réu, que é gênero, né, espécie, contestação, reconvenção, deve conter a manifestação precisa. Precisa. O autor alegou isso. Ocorre que a realidade dos fatos é assim, assim, assado, frito, cozido. Por quê? Porque se você fizer uma contestação genérica, que é o que nós pegamos em vários processos contra os maiores litigantes aí, do Poder Judiciário, bancos, planos de saúde, empresas de telefonia, são todos fatos alegados de forma genérica. As contestações são genéricas. Eu sei que eu trabalhei, que eu quase pirei no escritório de massa, em 2009, 10, era uma loucura. Então, nós tínhamos lá um modelão, que hoje em dia até o robô que faz, tem vários escritórios de colegas de grande porte que fazem isso, né? Então, ou seja, está lá, só muda a qualificação da parte, a tese é a mesma, não sei o quê. Então, ou seja, a parte ré, ele coloca a parte ré, porque aí deixa genérico, não fala que é o ré ou a ré, né? Então, a parte requerida, ele já deixa lá tudo de pedido já genérico. Então, ou seja, na sua contestação, você como advogada ou advogado mais zeloso, Rose, você vai ter que trazer aqui essas observações. Então, traz lá, discute de forma detalhada, de forma específica. E na sua manifestação, na sua resposta, todas essas alegações que o autor trouxe, você deve rebater de forma pontual. Ah, Nava, mas, poxa, aí a minha contestação vai ficar imensa, vai ficar enorme. Não tem problema. O que importa é que você não perca a oportunidade de apresentar qualquer tipo de manifestação com relação às informações trazidas ali em inicial, ou seja, que deveriam ser rebatidas em sede de defesa, em sede de contestação. Questões incidentais, nós já falamos, então poderá o réu abordar ainda alguns capítulos específicos com relação a questões incidentais, seja a denunciação da lide, chamamento ao processo ou a reconvenção, que falaremos mais à frente. Então, eu vou me atentar só à denunciação da lide e o chamamento ao processo. Então, denunciação à lide permite que o réu traga terceiro ao processo em decorrência de lei, contrato ou evicção, para que, na hipótese de que o réu ser condenado, o juiz já analisa a responsabilidade desse terceiro que foi chamado ao processo. Tá? Então, o que a gente quer dizer com essa observação, que é fundamental aqui os amigos entenderem? Poxa, se eu tenho um contrato com uma seguradora e eu bati no carro do Fabiano, que tem uma X5 blindada, né, branca, manhosa, né, rico, advogado de sucesso na OAB de Itaquera, vice-presidente da Comissão de Direito de Processo Civil e Direito Civil, só pela beca e o grau da camisa a gente já percebe fatura alto, né, Ezequias? Então, assim, ou seja, é outro padrão, é outro padrão. Bato no carro dele. Ele entra com uma ação. Pô, se eu for questionar, eu tenho seguro perante terceiros. Então, o que eu vou falar? Olha, eu tenho que chamar minha seguradora, porque eu vou pagar a franquia, o resto, ela que se vire aí com ele. Entendeu? Olha, eu não sou a parte responsável, eu celebrei um contrato, e aí a gente muda de lide, né? Quando eu faço a denunciação a lide, eu chamo um terceiro. Olha, nesse contrato aqui de compra e venda, o terceiro tem a responsabilidade de apresentar, ou caso eu não faça o pagamento, é o meu fiador que vai pagar, por exemplo, no contrato de locação. Então, eu chamo o fiador. Você vai perder seu amigo, sua amiga, mas não importa. Ele é o terceiro, então você vai trazê-lo na demanda, entendeu? Então, vai colocar lá, porque a responsabilidade dele é solidária.
Depois você se vira com ele. A segunda situação, chamamento ao processo, permite que o réu traga ao processo os demais obrigados, fiadores ou devedor principal, para responderem em condição de igualdade. É o exemplo do fiador que eu acabei de trazer, na qual você chama um terceiro ao processo, fala, olha, ele também é devedor, não sou só eu. E aí você responde com ele por perdas e danos e por aí vai. Tá? Isso é fundamental. Aí, partindo do pressuposto, ainda nós temos a questão da reconvenção, que é uma medida processual que o réu se utiliza perante o juízo, mediante ação própria, por isso que é uma ação própria, a reconvenção para falar, olha, a sua fundamentação principal, o seu questionamento inicial é basicamente o meu fundamento de defesa, porque eu sou a parte prejudicada aqui, não você. Então, isso que vai fazer a completa e total diferença nessa situação dessas questões incidentais. Bom, meus amigos, direcionando agora para a reconvenção, então, já falamos bastante sobre a contestação, todas as observações, fico aqui à disposição depois, ao final, se alguém quiser tirar alguma dúvida, se alguém quiser falar alguma coisa, estou aqui à disposição, e falaremos um pouquinho sobre a reconvenção, até por causa já do andamento da hora. Então, vamos lá, reconvenção. Quando é que cabe reconvenção para que nós apresentemos aqui, Giovanni? Então, juntamente com a Catarina, quando que cabe? Bom, a reconvenção cabe somente quando conexa a ação principal, ou seja, existe aí uma conexão entre a ação principal, aquela demanda na qual você é réu, né? E no prazo para você apresentar a sua contestação. Se você não apresentar no mesmo prazo, leia-se 15 dias, já falamos as modalidades da contagem de prazo, você vai perder a oportunidade de entrar com a reconvenção. E aí sim você vai apresentar a sua reconvenção no mesmo prazo da contestação, em via própria ou de forma concomitante, que existem muitos julgados, entendimentos do TJ, inclusive, que aceitam a reconvenção junto com contestação, né? A legislação, a legislação fala que tem que ser de forma apartada, mas a doutrina e a jurisprudência já vem entendendo que pode ser numa mesma manifestação, e eu tive já duas demandas dessa forma, que a colega apresentou na mesma, a título de defesa, ela apresentou a reconvenção na mesma peça. Uma delas, o juízo pediu para desmembrar, na outra, o outro juiz aceitou. Né? Então, enfim, eu aplico o que está no Código de Processo Civil, peças apartadas, e eu já apresento aí a reconvenção. Sempre lembrando, por óbvio, que será distribuído mediante dependência, ou seja, a reconvenção ela depende do processo principal. Qual é o processo principal? É aquele processo na qual o seu cliente é réu, requerido, demandado, enfim, querelado. Tá? Uma outra questão de quando cabe a reconvenção. A partir desse momento, cabe ao réu alegar os fatos e fundamentos jurídicos do seu pedido, bem como indicando as provas que ele pretende produzir, da mesma forma que faria se fosse uma petição inicial. Então, olha só que interessante aqui, para o pessoal entender que está nos assistindo aqui. Eduardo, Rose, a reconvenção ela é nada mais, nada menos que uma quase petição inicial, porque você vai ter que trazer a sua reconvenção todos os fatos que você alegaria na sua inicial. Olha, se tiver alguma preliminar, você vai ter que levar a sua reconvenção, preliminar de competência do juízo. Você vai ter que seguir os pressupostos da petição inicial. Você vai ter que apresentar a reconvenção perante não só o juízo competente, com a parte legítima, com o objeto lícito possível de ser requerido. Então, tudo isso você precisa se atentar. E, além desses requisitos, que é o que eu acabei de falar aqui, preenchendo os requisitos da reconvenção. Então, deve obrigatoriamente obedecer os requisitos relativos à causa de pedir e ao pedido, porque a sua reconvenção é um processo dentro do processo. E o que você vai fazer nesse processo, dentro do processo? Você vai apresentar o quê? Uma manifestação, é um pedido. Então, você vai falar, olha, eu estou requerendo aqui que ele seja condenado que ele seja condenado a fazer ou não fazer, que ele seja condenado a determinada pecúnia, que ele seja obrigado
a praticar ou deixar de praticar determinada situação, independentemente da forma que foi escolhida ali. Mas você precisa fazer o seu pedido na sua reconvenção. Então, aí eu trago algumas observações com relação aí aos requisitos da reconvenção. Então, primeiro ponto, será endereçada ao juiz ou tribunal que determinou a sua situação. Por quê? Porque é aquele juízo competente. Você não pode distribuir uma reconvenção, lembra que eu acabei de falar? A reconvenção, ela é distribuída em regra em apartada, mas ela fica vinculada, ela fica apensada. O doutor Ezequias e eu, que somos jovens há mais tempo, né? Antigamente, eles amarravam, né, no processo, né, o apensado. Então, assim, vinha literalmente amarrado, com aqueles grampos, aquela bailarina de ferro, você que cortava a ponta do dedo, né? Ela vinha lá fixada Tétano, no corria o verso, risco de né? pegar tétano. Então, lá o sistema era bruto, meu amigo, lá era bruto, rústico e sistemático, né? Então, o que que acontece? É importante a gente lembrar aqui, e eu vou pedir aqui licença só para poder colocar o meu carregador, meu celular para carregar, meus amigos, me perdoem aqui em delicadeza, porque aqui, vamos lá, pronto, desculpe, mas é isso mesmo, Ezequias, vinha lá junto, grudadinho, e quando você pegava já vinha a reconvenção. Então, você tinha que analisar, você era réu, e a reconvenção, você era o autor. E aí, tudo que você queria pedir, você tinha que pedir naquela peça de reconvenção. Então, você tinha que pedir para quem? Para aquele juiz que te citou. Ele era o juízo competente para analisar o seu pedido, né? Outra situação, dispensa nova qualificação das partes. Por quê? Porque esse é um processo apensado, você não precisa mandar citar a parte. A parte já vai ter ciência. Ela será intimada a apresentar a manifestação, se ela quiser. No caso, de citação também, mas automaticamente a parte ela não precisará receber a citação mediante oficial de justiça. A própria juntada nos autos já inicia o prazo, ou a partir do despacho, no caso, recebendo aí a reconvenção. E autoriza-se que a reconvenção seja proposta contra o autor e também terceiros, caso assim você entenda que precisam perdurar ali naquela demanda. Então, você pode acrescentar mais partes naquele processo. E aí, automaticamente, a reconvenção possa ser proposta não só sobre o réu, mas também com relação ao terceiro. Então, nós chamamos aí litisconsórcio passivo, né? Outro réu, que não só aquele autor. Então, qual que é a estrutura que é importante a gente trazer aqui para os amigos que estão nos assistindo e participando desse nosso bate-papo? Seja da contestação, seja da reconvenção, eu trago aqui o esqueleto básico para que a gente se atente, tá? Então, vamos lá. Tanto na contestação quanto na reconvenção, eu preciso trazer o quê? O endereçamento. Eu preciso colocar lá. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da XPTO, vara de família e sucessões, por exemplo, Itaquera, vara civil, vara criminal, por aí vai, vara trabalhista, por aí vai. Eu preciso trazer as qualificações das partes, se for a contestação, e a boa prática orienta que na sua contestação você qualifique o réu, que o advogado do autor não é obrigado a saber se ele é casado, se ele é solteiro. Se ele coloca lá, casado, empresário de sucesso, advogado, empresário de sucesso, doutor Fabiano, doutor Ezequias, né? Ele vai te qualifica lá, residente no endereço XPTO. Não, às vezes aquele endereço já não é mais o seu. Aquela qualificação não é a sua. Então, por zelo, por responsabilidade e por boa-fé processual, o ideal seria que você, na sua contestação, qualifique o réu. Da mesma forma, se na reconvenção, eu acabei de falar que não há necessidade de você qualificar todos, mas se a qualificação estiver errada, você precisa qualificar. Agora, se você chamar um terceiro, aí, por óbvio, você precisa qualificar. Eu não tenho o que falar. Você precisa trazer aí a fundamentação legal, que é a indicação dos artigos. Eu, por alguns cursos que eu acabei fazendo, conversando com alguns colegas que trabalham aí, seja em gabinete, seja em colegas magistrados que dão aula conosco, ou em sede de gabinetes desembargadores, eu acabo utilizando muito a fundamentação legal em nota de rodapé. Eu acho que é mais
mais gentil, não grita tanto na peça, mas aí vai de estilo, né? Preciso apresentar breve síntese dos fatos. Na minha contestação, eu já vou falando, não é isso que aconteceu. Não, olha, eu ingresso com a demanda, o autor, o réu é citado, 15 dias para apresentar a defesa. No seu esqueleto da sua contestação, coloca lá breve síntese dos fatos narrados pelo autor. O que isso significa? O autor ingressou com uma ação alegando que supostamente o réu fez isso, aquilo, ou não fez isso, não fez aquilo, deixou de fazer não sei o que, tal coisa. Porém, os fatos não são conforme narrados pelo autor, conforme será verificado a seguir. 2 pontos. Aí você começa, alegando as preliminares. Nós já falamos aqui, várias preliminares. Então, ilegitimidade, incompetência, percepção e todas essas questões que nós já falamos. Do mérito, olha, efetivamente não é essa a verdade, não condiz. O dano alegado, olha só, eu bati na traseira do carro dele, o carro estava parado. Ele está alegando que quebrou a lanterna da frente, ele está alegando que a porta também foi ralada, ele está alegando que ele, no dia, dentro do carro, quebrou algum objeto que no dia, todas as fotos ali demonstravam que o carro não tinha esse objeto. Já tive vários problemas com, por exemplo, o autor cobrando do réu luz de LED. Antigamente era muito caro, né? Farol xenon, essa coisa toda, e o cliente pedia, né? O autor falava, o carro do cara não tinha, pô. O cara tinha lá, o cara queria um farol de uma Audi, o cara tinha um carro popular, entendeu? Então, assim, não tinha como. Então, no seu mérito, você vai trazer os questionamentos. Vai trazer aí a questão da intervenção de terceiros, quando for o caso, vai abordar a questão da reconvenção e, por óbvio, vai fazer o seu pedido, né? Se efetivamente, eu já fiz contestação ratificando fatos, o cliente sentou e falou, não, doutor, realmente eu fiz, realmente isso. Então, tá bom. Dessas 5 coisas que ele está alegando, o que você fez? Eu fiz 3, mas eu não fiz essas 2. Então, tá bom. Então, lá nós colocamos da boa-fé do requerido, do réu. O réu declara ter praticado tal ato, sim, ter gerado tal prejuízo, sim, porém, não na extensão alegada pelo autor, não na potencialidade alegada pelo autor. Por exemplo, essa questão do carro, que eu estou falando, farol de LED, carro, nós tivemos um cliente que falou que o carro era pedindo aí a restituição da lateral do carro, questionando que o carro era blindado. E o carro ele era blindado, mas não haveria necessidade de arrumar a blindagem interna do veículo. Era só para-choque, né? Não tinha nem, a gente chama de esqueleto, né? Não tinha nem danificado a parte da estrutura do para-choque. Ele queria arrumar a blindagem do carro. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, você vai apresentar os seus pedidos na sua contestação, na sua reconvenção. Lembrando que, em regra, você vai, se o seu cliente assim entender, e se você também, como advogada e advogado, que são os primeiros juízes da causa, entender, você vai pedir aí ser julgado totalmente improcedente a ação, ou parcialmente procedente a ação. Eu sempre, hoje, só fazendo um parênteses aqui, Ezequias, e presidente Fabiano também, peço licença aqui de fazer um comentário que aconteceu comigo hoje numa sustentação oral, né? Fiz a sustentação hoje na 8ª turma, aqui da Câmara de Direito Privado, aqui em São Paulo, fiz lá, defendendo lá um cliente nosso, enfim, um caso de responsabilidade civil, e os 3 desembargadores, na hora de se manifestar o seu voto, simplesmente me parabenizaram pela sustentação oral, pela objetividade, pelo direcionamento e também pela boa-fé na qual eu aleguei nos fatos ali. Né? Foram praticados os fatos, e ali, em momento ali, eu disse, esses fatos efetivamente foram praticados sim, houve prejuízo sim, mas não da monta que é questionado, assim. Até porque já houve uma reparação parcial. Então, isso muito nos é gracioso, né? Muito nos é válido quando eminentes desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que tem volumes e volumes de processos para serem julgados humanamente impossíveis,
acabam elogiando a nossa boa-fé na prática da advocacia. Então, justamente, são os pedidos que você vai fazer. Então, não adianta você querer agir de má-fé, né? Eu prezo isso como um instituto de vida, Ezequias, que você precisa agir de boa-fé na sua vida, entendeu? Então, eu acredito na lei do cara lá de cima, né? Então, você faz o que você paga aqui. Então, independentemente disso, então você vai sentar para o seu cliente, vai explicar para ele, falar, meu amigo, se você praticou esse ato ilícito, gerou necessidade de reparação, vamos discutir o modus da reparação, né? Mas vamos agir de boa fé, não dá para você querer aí praticar a lei de Gerson, né? Ganhar vantagem em tudo, porque aí o Brasil não muda aqui. Aí o Brasil não muda. Ezequiel, você desmutou seu microfone, você ia falar alguma coisa, meu amigo? Não, é justamente isso que você está falando da orientação, né? Porque assim, o pessoal acha que pode se fazer de qualquer jeito e não sabe o risco que corre numa omissão ou até mesmo numa falsa alegação dentro da questão de um processo. Acha que vai que cola, né? Então, justamente essa questão da orientação, não, se fez, fez, não vamos ficar aqui inventando moda, porque depois pode tomar uma invertida e o prejuízo pode ser muito maior. Então, na prática, como você disse, nós somos o primeiro juiz da causa. E, infelizmente, nós encontramos alguns colegas, não, vamos fazer. Aí faz isso, além de prejudicar o cliente, depois contra o próprio advogado, né? Sabendo da verdade, quando você nitidamente chega o cliente, você analisa e você fala, não tem como fazer aqui. Ah, mas eu falei com fulano de tal, dá. O outro falou também que dá. Então, assim, vai lá, mas é um erro. Então, assim, em termos de ética, em termos de orientar o cliente às possibilidades, eu acho que é muito importante a questão da boa-fé. Ezequiel, só pegando um gancho nesse ponto aqui, até mesmo para passar para a Ruth, passar para a Maria aqui também, o Eduardo, a Giovana, a Catarina, a Rose, que estão aqui nos assistindo, o que acontece? Até mesmo o próprio doutor Fabiano, que já sabe, você é o nosso professor, enfim, mas só uma observação. Eu trabalho na OAB há 12 anos, trabalhei na OAB durante 12 anos consecutivos, né? Dentre as diversas funções que eu exerci, que foram funções de mandato, né? Diligenciada por portarias e por voto, eu também atuei junto ao Tribunal de Ética e Disciplina, por quase 10 anos, como relator, assessor, enfim, depois como conselheiro na Câmara Recursal, que é a segunda instância do Tribunal de Ética, e na Caixa, fiquei incompatibilizado, mas também auxiliava aí um colega ou outro que estava entrando, nomeando aí, indicando aí como assessor, relator, essa coisa toda para movimentar a jovem advocacia, que é um mercado muito promissor. Mas aonde eu quero chegar com isso? Por que eu estou falando? Porque praticando essa situação, é importante a gente deixar claro que isso é uma infração ética disciplinar, né? Se o advogado atuar com essa má índole, não respeitando o princípio da boa-fé, a lisura processual, todos os preceitos do bom caminhar do direito, ele pratica aí atos atentatórios à justiça, à dignidade da justiça, né? Então, o que é importante a gente deixar claro? Quando o cliente chega aqui no escritório, né, e eu tenho muitas peças assim, eu falo para o cliente, você vai assinar a inicial comigo. Você vai assinar a contestação comigo. Não, doutor, mas não precisa, eu confio em você. Eu falei, você confia em nós? Eu não confio em você. Eu falo na cara, né? Eu falo, eu não confio. E eu falo aqui para a minha equipe aqui de advogados e advogadas aqui do escritório. Falo, gente, não confie em cliente. E o cliente chega no seu escritório e fala, doutor, é causa ganha. É causa ganha. Né? Quantos colegas aqui que nós estamos assistindo, a gente fala, doutor, isso aqui está ganhando, tá fácil, doutor. E ainda ele quer ganhar nos honorários, né? Então, quando ele fala isso, ele já quer jogar seus honorários lá para baixo, não quer pagar consulta, né? Daquele jeito que a gente conhece. Aí, doutor, isso aqui é fácil, até eu faria, né? Só não vou fazer porque eu não tenho OAB, né? Se eu tivesse OAB, eu faria, né? Realmente, você não tem OAB, não tem nem OAB. Então, não vai fazer nenhum dos dois. Então, o que acontece? Então, pede para o seu cliente assinar com você a sua contestação. Uma sugestão também, seja inicial, contestação, enfim, é uma sugestão. Pede um histórico para o seu cliente, ele te mande por e-mail, né? E você pega aquele histórico e você adapta aquele histórico. Não cria factoides, não cria mentira, não cria situação nas peças, que é uma situação vexatória, porque depois nós tivemos um caso aqui de violência doméstica, até minha esposa que estava fazendo uma live aqui concomitante, né? Ela estava fazendo uma live sobre violência doméstica aqui,
com 2 amigos professores aqui, e aí o que acontece? Nós tivemos um caso aqui no escritório que assumimos uma demanda que a advogada, meu Deus do céu, se o cara tivesse praticado todos aqueles fatos, a mulher não estaria nem aqui na face da Terra para poder falar, né? Eu não teria nem conseguido vir aqui para o escritório para poder me contar. Aí eu falei para ela, ó, para a cliente, falei, eu não trabalho com esse tipo de história, tá? Falei, se você sofreu toda essa violência que ela alegou aqui, eu não sei como é que você está vivo aqui na minha frente. Falei, então, doutor, olha, ela que colocou, porque eu nunca pedi nem nada. Eu fui, conversei com a cliente, com a advogada, e a advogada diz assim, é uma situação constrangedora. Então, pessoal, cuidado, tá? Eu brinco com os meus alunos, hashtag fica a dica. Cuidado, hashtag fica a dica. Cuidado, tá? E aí, já direcionando para o final, observações gerais, bem gerais, sobre a réplica, né? Então, quando é possível realizar a réplica, a contestação. O artigo 350 do CPC traz aí, ó, se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de provas. Ou seja, você tem o prazo para apresentar a sua réplica. Então, qual que é a ordem cronológica processual, galera? Petição inicial, citação, réu apresenta a defesa, que é a contestação, e tudo que foi debatido ali na contestação, você, como autor, vai o quê? Rebater, vai replicar. Por isso que chama réplica, né? Aí o autor vai poder se manifestar em réplica na sua preliminar, sobre as preliminares que o réu colocou seja na sua contestação, na sua manifestação, na sua defesa, né? Seja uma ou diversas preliminares, e ele vai rebater também o mérito que o réu questionou o que o autor falou inicialmente. Então, isso é fundamental. Por quê? E por que eu volto no nosso comentário da contestação, da defesa, né? Daqueles princípios para você apresentar, e os princípios sejam diretos ou aqueles subjetivos que futuramente poderiam... Lembra quando eu falei, ó, por amor ao direito, é importante salientar que... Por quê? Porque para o réu, a única oportunidade dele apresentar a manifestação sobre as alegações trazidas pelo autor é em sede de contestação. O autor, ele vai apresentar a sua inicial e ele vai ter um segundo momento para rebater o que o réu falou na contestação, que é a réplica. Depois disso, em regra, o juiz dá um despacho saneador. Ele vai dar um despacho saneador e vai mandar, ó, saneando o processo, agora vai para vai para o IMESC, vai para a perícia, nomeia o perito, ou cita-se a testemunha, ou produz outras provas, ou faz as alegações finais, que é matéria de direito, então quero já julgar de forma antecipada, alguém quer se manifestar, apresentar alguma outra questão de nulidade, alguma coisa, alguma última observação. São essas as oportunidades. Aí a última questão são as alegações finais, que você só vai poder, na sua alegação final, você não vai poder trazer fato novo. Você vai fazer somente o repeteco do que você discutiu, seja o autor, seja o réu. Por isso que é importante aqui, ó, o autor pode se manifestar em réplica, na preliminar, no caso de uma ou várias alegações feitas pelo réu, no mesmo prazo de 15 dias úteis contado do despacho do juiz. Contados de quando? Na primeiro dia útil da publicação, no caso, não do despacho, né? Da publicação do DOI. E aí eu trago uma última observação com relação à réplica. A réplica, ela é peça processual também. É uma peça produzida pelo autor para apresentar suas alegações, rebater o que o réu trouxe na sua defesa. E aí, seja na sua contestação, enfim, em regra na sua contestação. E aí, automaticamente, é importante você trazer e rebater aquelas arguições trazidas em preliminares pelo réu, você como autor. Você fala assim, ó, o réu está falando que o juiz é incompetente. Não, o juiz é competente, porque o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, fala tal, então traz aí a possibilidade. No direito de família, o foro competente é o do alimentado, então não há problema.
Ele está questionando que o foro tem que ser do alimentante. Não, não, não. O juízo é competente, sim. Ele está questionando que a parte é incapaz. Não, ela completou 18 anos um dia antes de ingressar com a ação, então ela não precisa ser representada, entendeu? E por aí vai, são os pontos que você for alegar. Então, meus queridos amigos, eu quero, nesse modal aqui, fazer aqui um agradecimento à Rose, que me ouviu até agora. Rose Rodrigues, muito obrigado. Eduardo Tocuda, muito obrigado. Catarina Lopes da Silva, muito obrigado pela presença. Giovanni Patrick, ou Patrick, enfim, muito obrigado pela presença. Também a doutora Rose, a doutora Ruth Correia, a doutora Maria Rosa. Quero agradecer ao Fabiano. Fabiano, já te pedi desculpas inicialmente, não coloquei sua foto aqui, porque eu não sabia que Vossa Excelência ia presidir, eu teria o prestígio e a alegria de poder ser conduzido por Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência lembrou que, na posse do presidente Cressoni, que fiz aqui um carinho, um agradecimento especial a ele, eu tive a honra e o privilégio de sentar próximo a você, Fabiano, no dia da posse. Quero agradecer ao nosso doutor Ezequias, eterno e sempre batonier da Jovem Advocacia de Itaquera e região, né, nosso professor, hoje presidente da Comissão de Direito Civil e Processo Civil, a doutora Roberta Moreira, que é a nossa coordenadora da ESA. Deixar um beijo, um abraço no coração de todos aí. Já falei, em especial do presidente Cressoni e do nosso ex-presidente, doutor Eduardo Correia, pelo prestígio e carinho que sempre teve conosco. E aqui eu vou pedir para a galera, antes de eu devolver a palavra, pessoal, eu faço o seguinte aqui, ó. Rose, quero te pedir um carinho aí, se você quiser. O Ruth, também quero te pedir o mesmo carinho. Giovanni, Catarina, Eduardo, Rose. E aqui já é uma intimação. Fabiano e Ezequias. Vou fazer um momento selfie aqui. Tira o pit screen da tela do celular, se você estiver assistindo aí. Tira um print da tela. Abram as câmeras aí para vocês saírem. Vamos fazer um momento selfie aqui no virtual. Vamos subir nas redes sociais. Vamos marcar o AB de Itaquera. Vamos marcar a ESA de Itaquera. Vamos marcar o professor Fabiano, o professor Ezequias. Né? Vamos fazer um jabá aí nas nossas redes sociais desse movimento histórico aí, pô, que já está sendo copiado por outras subseções. Essa ideia maravilhosa. E demorou, né, Ezequias, meu irmão, para sair do papel, era para ter saído no primeiro semestre, aquela correria toda. Então, vamos fazer um momento selfie aí, pessoal, né? Então, se vocês quiserem, Ezequias, eu vou tomar liberdade, Fabiano também, de contar até 5, né, contagem regressiva para todo mundo tirar uma selfie, fazer um pit screen da tela, e aí a gente já faz aquela careta já de intelectual aí para o pessoal tirar. Pode ser, Ruth? Maria, pode ser? Está todo mundo pronto aí, Giovanni? Posso pedir para você, Catarina, Rose? Oi? Interrompe a apresentação para abrir, pelo menos aqui no computador, abrir na minha tela inteira aqui a galera. Ah, tá. Agora. Você não pede, você manda. Por isso que é o nosso presidente. Olha lá. Pronto. Vamos lá, galera. Vamos abrir essa câmera. Encosta numa parede aí. Lá. Isso. Coloca a camiseta. Cadê o Patrick aí, ó? Cadê a Catarina, Eduardo, a Rose? Coloca uma camisa, encosta numa parede aí. Encosta na parede. Fica no sofá, faz inveja pra gente aqui, né? Mostra a foto aí no sofá. Isso aí, pessoal. Vou fazer joinha aqui para vocês aqui, ó. Peraí, deixa eu fechar o meu aqui que eu vou dar um print. Aí sim, galera. Perfeito. E aí, então, vou voltar para a tela só para finalizar, meu presidente, esse momento selfie nosso e para deixar aqui, né, os nossos contatos, endereço aqui no escritório, Praça João Mendes, aqui no centro, o nosso telefone, o WhatsApp, o meu e-mail, que é contato@nava.adv.br, e meu Instagram, leandronava.adv, à disposição de toda a advocacia de Itaquera e região que fizeram história aí nesse nosso movimento desse curso. Então, professor Fabiano, professor Ezequias, quero agradecer pelo carinho e devolvo a palavra para vocês e peço as últimas considerações.
Maravilha, meu irmão. Só agradecer. Depois de uma aula dessas aí, dá até vontade de ficar mais aqui, irmão. De verdade. Aquela reciclagem, né? A gente às vezes entra no automático, precisa repisar algumas coisas que a gente adquire no meio do caminho, né? Vai atualizando, enfim. Mas sensacional. Acho que quem tem participado aí das aulas, igual eu falei para ti aí, o pessoal tem gostado muito dessa questão prática mesmo, assim, sem muito rodeio, no sentido, lógico que a gente aqui não, como você iniciou, a intenção não é esgotar e nem dissuadi-los da ideia de estudar, porque precisa. Na verdade, assim, tem a jovem advocacia, tem aqui os estudantes, então, para pegar o gancho, assim, tem que estudar, não tem jeito. Nós, às vezes, até por força da docência, nós acabamos até estudando, porque tem que preparar a aula, não dá para fazer de qualquer jeito. Mas, independente disso, quando a gente pega uma peça, uma contestação, uma inicial, e daí a razão do porquê que você deve cobrar os honorários razoáveis pela dedicação do tempo, porque você vai ter que debruçar. Perceba quantos pontos o Nava trouxe aqui só em resposta, né? Coisa básica. Ele falou assim, ó, tem um gênero de resposta, né? Ele falou aqui de 3, basicamente. Tantas outras, impugnação da execução, embargos de terceiro, enfim, tem uma porrada de peça que se você não estudar, e no momento em que você for elaborar, você tem que cobrar. Já fica a dica. Hashtag fica a dica. Você tem que cobrar. Né, Nava? Não tem como, porque assim, é tempo de dedicação. E evidentemente, o tempo que você não estiver lá labutando, fazendo a peça, vai estudando, vai revendo o conteúdo, vai montando os seus modelos ao invés de pedir modelos. Monta o seu modelo, né? Pega um tema aleatório, deixa eu montar meu modelo aqui, já deixa pronto, que se aparecer já está pronto. O seu modelo, você desenvolveu. Monta lá uma pastinha no seu computador e coloca lá inicial, tema, assunto. Não teve durante um ano, volta lá, atualiza a jurisprudência, enfim, coisas desse tipo. Então, gente, é só agradecer a presença de todos vocês aí, guerreiros, tá? Nós tivemos aí uma quantidade de 9, 10 participantes, e vocês são os guerreiros, tá? E até aí tá normal. Segue o jogo. E acredito eu também que outras pessoas vão assistir aí depois. Nava, vai subir no YouTube, tá? Então, depois no YouTube da ESA, então tem muita gente que está na atividade aí na correria, vai acabar assistindo depois. Mas eu quero dizer a vocês que dentro da advocacia é isso. O Nava está lá no centro da cidade, 9h15, então vai encerrar ao tempo. Então, assim, não tem outro caminho. E às vezes as pessoas perguntam, né? Ô, cabra de sorte, olha a sorte dele aí, olha a sorte do Fabiano, olha a sorte da Catarina aí, da Rosa, do Giovanni. Isso ninguém vê. E pode ter certeza. Vai ano, entra ano, passa ano, a regra é a mesma. Não vai nessa, porque assim, o Fabiano falou, vou levar trampo para casa para descansar na sexta. Ou seja, ele vai trabalhar agora à noite, vai trabalhar amanhã o dia inteiro, à noite para sexta-feira dar uma... Aí o cara fala, pô, o cara não trabalha de sexta, mas ninguém viu que ele trabalhou na quarta de madruga. Ninguém viu que ele trabalhou na quinta noite. Então, assim... Exatamente. Né, Nava? Esse é o lance do empreendedorismo. O empreendedorismo é isso, e a gente mudar essa cabeça. E assim, gente, para frente, penúltima aula, na próxima aula, dia 20, com a Roberta, advocacia extrajudicial. Eu tenho certeza que as estudantes aqui, o pessoal da universidade lá de Mogi das Cruzes, né? Certeza, qualquer peça, se vocês participaram, se não participaram, vai lá no perfil da ESA do YouTube e assiste as outras, tá? E já quero deixar uma pergunta aqui. Ô Nava, você fez o seu exame de ordem em que matéria? Eu fiz em penal, meu amigo, porque à época eu queria ser delegado de polícia. Então eu fiz em penal. Depois eu comecei a advogar, me apaixonei pela advocacia e já era concurso. Caiu. O Fabiano, você fez em que a sua peça? A minha peça foi direito tributário. Caiu Então, um recurso ordinário. e todo mundo corre de direito civil. Sabe por quê? Assim diz a lenda, que a direito civil tem 1 milhão de peças e não sei o quê e Era tal. Eu isso que a quero... gente ouvia.
Era É. isso que a gente ouvia. Eu quero já deixar uma dica aqui, ó. Hashtag fica a dica, tá? Não tem tudo isso de peça, tá? Tem 3 peças só de direito civil. E eu vou deixar vocês com a pulga na orelha. Que 3 peças são essas? Inicial, resposta e recurso. Salvo qualquer coisa, petição simples. Se você dominar tudo isso, lógico, lembrando, tá? Cabeça aqui, ó, estudando. Você vai entender o que eu estou falando para você. A estrutura é a mesma. Você viu que o Nava fez um apanhado. No final, já passou a estrutura praticamente de tudo. Ó, é dessa forma. Só saber em que momento cabe o quê. Já era. Nava, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe, que você possa colher muito dessa semente que foi plantada aqui em Itaquera, que faça prosperar aí o seu trabalho, suas ministrações, o seu pleito aí, que você tenha sucesso também nessa corrida eleitoral aí também. Obrigado, Sucesso. obrigado. Fabiano, obrigado, meu irmão. Tamo junto, meu Catarina, presidente. Maria Rosa, Ruth, Giovanni, Eduardo, Rose, Fortes Guerreiros, muito obrigados aí. Até a próxima, vamos em frente. Próximo, boa noite a Professor, Tchau, todos. deixa eu gente. fazer uma Obrigado pela pergunta. oportunidade. Fala, Deixa eu só fala. fazer uma perguntinha. Outro dia eu postei, acho que uma aula, eu postei uma foto, como ele fez agora do print. E aí foi tirado imediatamente. Eu não sei se foi a coordenação que tirou. Foi tirado tanto do Instagram como do Facebook. Aí eu falei, nossa, acho que não podia postar, né? Mas foi Aí por isso que tirado eu da tô onde? perguntando. Da faculdade? Não, não, eu coloquei no meu Facebook pessoal e no Instagram. Mas Hum. não foi a sua aula, foi acho que a segunda aula. E aí tiraram, acho que foi administrador da ESA, viu? E aí eu falei assim, nossa, acho que não podia fazer propaganda, não sei, né? E aí por isso que eu estou perguntando, porque o professor pediu, né, solicitou para a gente tirar o print. Não, tem que fazer propaganda. Ezequias, você me permite uma observação? Sim. Catarina, o que que acontece aqui, querida? Só para você entender. Não existe essa questão, não, viu? Se você tirou o print screen e subiu na sua página, a responsabilidade é sua, entendeu? Agora, se você administra a página de uma outra pessoa, aí é outra coisa, tá? Agora, se você subiu na sua página, aí não tem porquê, tá? Você é responsável por ela. E outra, automaticamente, você tem toda a liberdade de fazer menção e trazer aí quem você quiser. No meu caso, minha filha, você está mais do que autorizada a me marcar. Por favor, pode me marcar. É a intimação, né? Você está intimada. Intimação. Marca todo mundo lá, não tem problema nenhum. Então, pode me marcar também, pessoalmente, doutor Fabiano, professor Nava. Então, a ESA Itaquera, marca ESA Itaquera, marca Civil Itaquera, o perfil da Comissão de Direito Civil, tá bom? Pode ir marcando aí, acho que o sinal dela caiu. Mas qualquer coisa depois a gente menciona lá. Claro. A Ruth levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Ruth? Abre seu microfone, não precisa abrir o vídeo não, mas pode abrir o microfone aí. Estamos aí na retinha final aí para a gente encerrar. Quem tá aqui, tá, pessoal? Eu coloquei aqui no chat, tem alguns minutinhos. Então tem lá o perfil do professor Nava para seguir, ESA, lista de presença, tá? Não sei dizer em quanto tempo sai o certificado de quem participou da aula. Só a doutora Roberta que tem esse controle aí, porque é uma iniciativa da ESA em conjunto com a comissão, e eu, sinceramente, não sei dizer. Então, vou manter em contato com a gente aí, que com certeza vai dar tudo certo. Bom, acho que é só um equívoco da Ruth aí. Vamos seguir em frente, então. Nava. Avante, avante. Vamos que vamos. Fabiano, abraço, meu irmão. Obrigado. Tamo junto. Boa Um noite. abraço, meus amigos. Tchau, tchau. Fiquem com Doutor Deus. Leandro, Tchau. doutor Ezequiel, boa noite a Catarina. todos. A Catarina. Vamos concluir a Catarina aqui. Isso, vamos lá, vamos lá. Cadê? Admitir a Catarina aqui de novo. Cortando aqui, ó, só para a gente esclarecer aqui para ela.